Muito boa noite, presidente Maurício Gagliotti, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos da mesa. Uma satisfação participar com você. É uma honra para nós. Muito obrigado, presidente. Bom, de cara, todo mundo vai querer perguntar, é claro, né? Como é que você se sente saindo do cargo depois de tanto tempo? Você largou todas as suas atividades pessoais para poder se dedicar ao Palmeiras. Como é que vai ser essa retomada da sua vida daqui para frente? A gente acaba se dividindo, Flávio. Para administrar o clube, a gente acaba se dividindo e tratando vários assuntos, mas a gente encerra o ciclo realizado. Bacana, legal. Bom, vamos conversar com o presidente. O nosso querido Alberto Helena Júnior também está conosco, também vai participar. Boa noite ao mestre. Começamos a pergunta do Celso Cardoso. Boa noite, Celso. Maurício, primeiramente, parabéns pela conquista de 2 Libertadores num ano. Acho que é um fato inédito na história do futebol sul-americano. E aí a pergunta que eu faço, você acabou de falar de encerramento de um ciclo. Não tem mais volta para a política do futebol ou pretende mais lá na frente, de repente, voltar a se candidatar e voltar a ser presidente do Palmeiras um dia? Boa noite, Celso. Eu acredito muito que é extremamente importante a oxigenação. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, modo de atuar, perfil diferente. Eu prefiro pensar que pessoas diferentes, oportunidades para outras pessoas, é o melhor para o clube. Perfeito. Paulo Sérgio. Boa noite, presidente. Sem dúvida nenhuma, essa semana foi uma semana vitoriosa e nós tivemos aqui no Mesa Redonda conversando com muitos jogadores jovens, né? Esses jovens que foram lançados pela sua diretoria, por vocês. Como você se sente, né, trazendo esses jovens, a base aparecendo novamente para o Palmeiras? Como o presidente se sente com essas vitórias? Boa noite, Paulo. Olha, é uma alegria muito grande, um orgulho poder pegar o Palmeiras hoje com esse trabalho das categorias de base, estruturado, os garotos ganhando nas categorias menores, nas categorias de base, sendo agora participativos para os títulos da Libertadores, tanto o primeiro como o segundo. Então, é um ativo que nós... Com alguma dificuldade no som do presidente. O áudio falhou. Presidente, desculpe, o seu áudio está falhando. Vamos retomar a ligação para que a gente possa ouvir, que é muito importante para nós todos podermos ouvir o presidente Gagliotti, né? Vamos só tomar um melhor posicionamento. E aí a gente começa, vamos conversar um pouquinho, para a gente já pergunta para o presidente. Bom, o nosso presidente Maurício Gagliotti está de volta, presidente. Bom, agora está tudo certinho. Qual pergunta ele estava respondendo? É do Paulo, né? Vamos repetir a pergunta, por favor, e aí o presidente começa de novo, se fica legal. Qual foi a pergunta, Paulo? Não, eu perguntei para o presidente em relação aos jovens, né? Os jovens que ele acabou trazendo a memória do palmeirense, né? Fazendo com que a base pudesse novamente aparecer na equipe do Palmeiras e se ele se sente orgulhoso com esse trabalho que foi feito nesses 5 anos. Olá, Paulo. É um orgulho muito grande ter feito esse trabalho, ter desenvolvido esse trabalho com as categorias de base. Os meninos hoje na equipe profissional é um ativo intangível do clube, muito grande. E a gente foi campeão da Libertadores e agora bicampeões da Libertadores com esses garotos da base atuando em campo. Então, é um investimento que nós fizemos muito grande nos últimos anos e eu gostaria muito e acredito que esse é o caminho para todos os clubes. O Palmeiras tem que acreditar e continuar investindo nas categorias de base. Esse trabalho que foi feito nos deixa muito orgulhosos. Eduardo Saboia. Presidente, parabéns pelo trabalho.
pela conquista do tricampeonato e biconsecutivo, coisa difícil, né? Muito difícil. E eu queria saber o seguinte, já tem um planejamento? A Leila está eleita, vai assumir, e eu acho que hoje o Palmeiras é o time a ser batido, mais até do que o Flamengo, tem a receita de 1 bi, sem contar as premiações, mas é uma receita respeitável. E se o senhor acha que hoje, também tem o Atlético Mineiro, se o Palmeiras é o time a ser batido, porque é um time que reúne situação financeira, reúne uma torcida maravilhosa e uma direção que soube trabalhar muito bem com a comissão técnica e com o grupo, que ninguém ganha sozinho. A diretoria não ganha, o técnico não ganha, os jogadores não ganham sozinho. Então, essa unidade que eu acho que faz do Palmeiras o time a ser batido. Eu estou exagerando? É por aí mesmo? O senhor acredita nisso? Boa noite. Boa noite, Savoy. É uma satisfação falar com você. Olha, a ser batido, eu não diria dessa maneira, mas eu diria que a gente trabalhou muito sério, muita dedicação, envolvimento de todos, comissão técnica, todos os colaboradores, atletas, as pessoas que estão envolvidas no departamento de futebol, os demais funcionários do clube. Então, assim, foi uma união muito grande, porque nós tivemos muitos desafios, Savoy, até chegar no título. Então, vamos lembrar, nós tivemos a dificuldade, o desafio grande que foi passar pelo São Paulo. Depois nós tivemos o jogo do Atlético Mineiro, extremamente desafiador. E aí nós tivemos a final contra o Flamengo. Um jogo único, uma equipe qualificada, uma equipe forte, e nós conseguimos o título para a alegria da nossa torcida, para a satisfação do nosso torcedor. Mas eu diria o seguinte, isso é fruto de muito trabalho, do suor de muitas pessoas, e recoloca o Palmeiras no seu devido lugar, que é disputando os títulos, que é o topo da América, sempre entre os melhores. Esse é o nosso objetivo. Foi isso que a gente tinha em mente quando a gente iniciou o projeto do Palmeiras uns anos atrás. Boa noite, presidente Gagliotti. É um prazer falar com você. Parabéns pelos títulos. Foram uns títulos muito, muito importantes. E eu queria saber uma opinião sua. O Ronaldo Fenômeno disse que o problema do futebol brasileiro, até ele disse que ele ia ser crucificado por isso, mas ele ia falar, é exatamente a estrutura que os clubes têm. Hoje, quem manda nos clubes não é uma pessoa, não é um dono, quem manda é o Conselho Deliberativo. A maioria dos clubes brasileiros funcionam assim. E que tem parcerias, tal, tem a sua importância. O senhor concorda com ele que a estrutura do clube em relação ao Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação Fiscal, tudo isso devia ter menos importância dentro do futebol brasileiro para que o futebol brasileiro crescesse? Boa noite, Chico. Eu acho que depende de cada instituição. O Palmeiras hoje tem no Conselho Deliberativo as suas principais decisões, as decisões estratégicas. A gente tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, que acompanha o dia a dia das contas, que acompanha a evolução e o direcionamento do clube. Isso é muito importante, porque essas pessoas têm experiência, essas pessoas acompanham o que está acontecendo no clube e o desenvolvimento das ações do clube. Então, assim, eu até entendo a colocação do Ronaldo, só que depende muito do formato administrativo de cada clube. Por exemplo, o Palmeiras hoje é administrado como uma empresa. Então, nós temos profissionais qualificados em todos os departamentos. E são esses profissionais que estão no dia a dia e tomam as decisões, e definem a estratégia, e definem o planejamento. Então, são pessoas qualificadas, são pessoas especializadas para atuar nessas funções. Então, nós temos fontes de recursos importantes, depois nós temos os processos administrativos e nós temos os profissionais para trabalhar no dia a dia. Se você acertar na contratação desses profissionais e dos processos,
eu acho que a probabilidade de ter êxito é muito grande. Miller? Boa noite, presidente. Parabéns pelos títulos, né? E pela grande gestão que você fez aí à frente do glorioso Verdão, Palmeiras. Na tua experiência, presidente, agora que o ano que vem a Leila vai assumir, você acha que ela vai mudar muita coisa? Ou a estrutura, né? De diretoria, do staff do futebol, que movimenta o clube, vai continuar do mesmo jeito, presidente? Boa noite, Miller. Obrigado pelas palavras. Você sabe como é difícil vencer. Você é um grande vencedor, você ganhou tudo na sua carreira e você sabe como é difícil. Então, hoje, a gente está muito feliz em poder proporcionar essa alegria ao torcedor palmeirense. A Leila iniciou no clube em 2015, ela participou dos processos, ela viu toda essa evolução e contribuiu para essa evolução do Palmeiras nos últimos 7 anos. Obviamente que, Miller, o processo do clube ele é presidencial. É natural que ocorram algumas mudanças, eu não sei te responder se ela vai manter, se ela vai fazer algum tipo de alteração, porque isso, na verdade, vai fazer parte do próximo ciclo. Meu ciclo se encerra agora, nós estamos participando de um processo de transição. O planejamento do próximo período já está praticamente pronto e nós estamos ratificando as pessoas que estarão na próxima etapa, no próximo ciclo, junto com o departamento de futebol, junto com todos os profissionais que aqui estão. Então, todas as decisões, elas são compartilhadas, sempre à luz do que está planejado para o próximo período. Agora, em relação, Miller, às mudanças, eu não posso te responder. Presidente, o porquê, em cima até da nossa enquete, por que a decisão da liberação do Felipe Melo e do Jailson, que aliás não é de agora, né? Já no meio do ano os atletas sabiam que não iam ficar. Como é que foi feito, qual foi o critério para que você chegasse a essa conclusão? Olha, Flávio, são 2 ídolos, 2 vencedores, líderes. Felipe Melo e Jailson ficarão eternizados aqui no Palmeiras. São vitoriosos, participaram de todo esse projeto, venceram. O fato é o seguinte: o planejamento do Palmeiras contempla uma reestruturação, ele contempla uma renovação. O futebol é muito dinâmico, requer aprimoramento de processo de elenco constante. Então, eu vou dar exemplo do Felipe. O Felipe é o nosso capitão, e nós temos muita gratidão por que ele fez. Foi debatido, foi discutido a permanência ou não. O Felipe gostaria de 2 anos. O Felipe gostaria de jogar mais 2 anos. Mas o que está definido no planejamento do clube? Esse planejamento ele é institucional. Não é uma pessoa que define, mas sim departamento de futebol como um todo, diretor, comissão técnica, treinador, equipe de transição, enfim. São muitas pessoas que participam da definição e para ratificar o planejamento do próximo período. Então, assim, o que ficou definido o Palmeiras necessita de uma reformulação, o Palmeiras necessita de reformulação, de tal sorte que foi definido que os nomes do Felipe e do Jailson não seriam renovados para o próximo ciclo. Essa é uma decisão institucional, do Palmeiras, à luz de um processo de reformulação de elenco. Obviamente que a gente está falando de jogadores acima da média, jogadores de muito potencial. Mas a dinâmica do futebol exige dos clubes que querem continuar vencendo tomar decisão. Então, exatamente por isso, que o clube decidiu não renovar com o Felipe e não renovar
com o Jair. É uma decisão institucional. Guilherme Camargo, os telespectadores estão perguntando muito para o presidente também, né? Os palmeirenses invadiram aqui o nosso Twitter perguntando muita coisa. E eu reformulei uma pergunta com o que mais estão falando aqui. A primeira é se o Palmeiras busca reforços para o Mundial, se chegarão mais jogadores. Eu sei que vai ser na transição, vai ser a Leila que vai estar na época do Mundial, mas está buscando reforços. E se vai ter mais saídas. O que mais perguntam aqui é Luiz Adriano, Daverson e Danilo Barbosa, presidente. Está sem som. Não está saindo som, presidente. Oi, melhorou o som? Então, assim, em 10 dias eu não estarei mais no cargo. Então, eu não vou citar nomes, até porque isso faz parte do planejamento do clube. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Palmeiras está fazendo uma reestruturação. O Palmeiras vai reformular a parte do elenco. Alguns jogadores continuarão, outros jogadores não continuarão. E todo esse movimento faz parte do planejamento do Palmeiras para o próximo período. Presidente, e o Abel Ferreira? O senhor diria que ele vai ficar ou que ele vai sair? É mais uma resposta que eu não tenho, mas eu diria para vocês que eu gostaria muito que ele ficasse. Eu conversei com o Abel ontem. Vocês sabem da importância, esse distanciamento que ele tem da família, é algo que realmente é sensível, incomoda ele, Flávio, mas incomoda a todos nós. É uma situação, você ficar longe da família não é fácil. Então, é um tema que nós estamos tentando ajudá-lo da melhor maneira possível. Da minha opinião, eu gostaria muito que ele ficasse. Eu acho que o Abel fica conosco, mas essa é só a minha opinião. Presidente, só uma curiosidade de bastidores. A gente sabe que quando, isso foi na sua gestão, quando houve demissão do Mano Menezes, do Filipão, do Luxemburgo, eu me lembro do senhor vir a público falando que gostaria de resgatar no Palmeiras o futebol ofensivo. Não, por acaso, o Palmeiras procurou Sampaoli, procurou o Miguel Ramírez. E o Abel, durante o trabalho, não representou essa ofensividade que o Palmeiras buscava no início do trabalho. Em que momento virou a chavinha, tipo, bom, ele não é ofensivo, mas pode nos render títulos? Em que momento, na sua cabeça, como gestor, vendo que a coisa não estava fluindo como você havia pregado no início do trabalho, em que momento você falou assim, tá bom, não é do jeito que a gente imaginava, mas está sendo vitorioso? Celso, o que a gente buscou foi a mudança do perfil de trabalho. A gente queria algo mais acadêmico, mais técnico, mais tático, com maior embasamento. Então, o nome do Abel surgiu porque ele reúne todas essas características. Ele é muito envolvido com a parte tática, ele trabalha a gestão de grupo muito bem, ele trabalha as categorias de base, os garotos da base, você agora, inclusive, conquistando o título conosco. Então, quando a gente buscou o nome do Abel, nós procuramos algo que fosse diferente. E embora um treinador jovem, a gente sabe que não é fácil administrar o Palmeiras, mas ele tem feito um trabalho espetacular, com ótimos resultados, e está sendo muito bom para o Palmeiras, o trabalho do Abel, e eu te digo também que está sendo muito bom para o Abel trabalhar aqui no Palmeiras. É isso que ele nos faz. É um clube que oferece estrutura, é um clube que oferece ótimos profissionais, todas as condições de trabalho, enfim, a gente se ajuda, tanto a comissão técnica para com o clube, e o clube também oferecendo todo o suporte para todos os profissionais do Palmeiras e da comissão técnica. Então, quando a gente fala em jogo ofensivo ou não, você vê os números do Palmeiras, sempre tem o ataque, sempre
os destaques em relação aos campeonatos, o ataque do Palmeiras, nós tivemos as melhores campanhas da Libertadores, nós ficamos 15 jogos invictos na Libertadores, que é o recorde. Então, é uma estratégia de jogo. E sobremaneira, sobretudo, entrega aquilo que você mais espera, Celso, que é os títulos das conquistas. Perfeito. Obrigado, Então, presidente. quando a gente fala de um treinador bicampeão da Libertadores, um ano de trabalho, um pouco mais de um ano de trabalho, merece todos os nossos elogios, porque realmente é uma pessoa muito qualificada, um profissional com muito potencial, e eu digo com certeza absoluta, é a maior revelação que nós temos de treinadores no último ano. Presidente, dentro desse planejamento, o senhor já disse, há um planejamento estratégico. O senhor não vai citar nomes, até porque não seria ético, o senhor está saindo, mas o Palmeiras deve contratar quantos jogadores? E o Palmeiras tem dinheiro em caixa, porque veio a pandemia, teve uma série de dificuldades. Como é que está essa situação? O Palmeiras tem dinheiro para contratar e o senhor imagina que quantos reforços virão? Não, o Palmeiras sofreu muito na pandemia, como todos os clubes. Nós temos uma situação econômico-financeira de equilíbrio entre ativo e entre passivo, que nós temos para receber, honra com os nossos compromissos. Agora, dizer que o Palmeiras tem dinheiro em caixa para fazer grandes contratações à vista, não é verdade. Não é verdade. O Palmeiras, nós trabalhamos nos últimos 2 anos com muita responsabilidade, com muito cuidado. Durante todo o ano, Flávio, o torcedor do Palmeiras pediu reforços, queria que chegassem jogadores renomados, e a gente tomou muito cuidado com isso. Então, eu diria para você o seguinte, o Palmeiras é um clube equilibrado, mas não é um clube que tem dinheiro sobrando para fazer grandes contratações à vista. Agora, nós temos credibilidade para fazer as contratações e pagar ao longo dos próximos anos. Paulo? Presidente, dentro da pergunta do Flávio, né, a pergunta inicial, eu gostaria de estar uma grande discussão hoje, essa questão de treinador estrangeiro ou contratar jogadores daqui, contratar jogadores... Numa possível saída do Abel, se o senhor estivesse hoje no cargo, o senhor traria um outro estrangeiro ou contrataria daqui mesmo? É uma pergunta que a gente precisa responder com muito cuidado. Por quê? Eu acho que o que define a contratação não é a naturalidade, se a pessoa é um estrangeiro ou se é um brasileiro. Mas são as características do treinador, o potencial desse profissional, a capacidade, e não se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro. O principal é você identificar nesse profissional as qualidades que o seu clube precisa nesse momento. Qual é o trabalho que você quer? Que grupo que você tem? Qual o perfil para trabalhar nesse grupo? Então, eu acho que assim, definir se é um brasileiro, se é um estrangeiro, depende muito do grupo que você vai trabalhar, para você ter uma identificação profissional com esse vestiário e com uma estratégia desse grupo para esse período. Presidente, o senhor elogiou e com justa razão a garotada da base do Palmeiras. E esses jogadores são lembrados com muito carinho, alguns até pela seleção brasileira. O senhor diria que o Palmeiras perderá nos próximos meses alguns desses garotos do futebol do exterior? Flávio, isso pode acontecer. Eu disse há um tempo atrás o que eu pudesse fazer para segurar os garotos no clube, para eles ajudarem o Palmeiras a ser campeão, eu faria. Então, nós tivemos propostas no passado e nós seguramos esses jogadores, o que, de certa maneira, você não vender um grande jogador, também pode ser considerado um reforço. De uma maneira geral, o torcedor avalia a contratação. Mas se você conseguir manter o seu grupo talentos, o seu grupo continua fortalecido.
Então, poucas pessoas acreditavam no bicampeonato do Palmeiras da Libertadores, mas nós acreditamos. Comissão técnica, diretoria, todo o elenco. E no determinado momento, Flávio, nós falamos, olha, esse é o grupo. A nossa confiança é nesse grupo. Isso foi tratado com o Abel, isso foi tratado com os jogadores. Então, assim, se nesse próximo ciclo eles vão ter uma proposta, vão sair, é muito difícil responder nesse momento. Chico. Presidente Gagliotti, o que o senhor achou dessa decisão da Conmebol de acabar com um jogo de ida, um jogo de volta, fazer uma final só em um determinado país sul-americano? A gente entende que isso aconteça na Supercopa, porque o senhor sabe que lá na Europa, melhor do que eu, o senhor tem bastante acesso ao velho continente, um país é grudado no outro, né? O sujeito pega um trem em Portugal, vai e acaba na Alemanha, né? Sai da Alemanha, vai para a França, tudo é de trem, tudo é mais fácil, é 1 hora, 2 horas. Agora aqui é diferente. Por exemplo, essa final, as duas Libertadores que o Palmeiras ganhou, uma foi no Maracanã, outra foi aqui no Estádio Centenário, que não é tão longe de São Paulo. Mas a próxima decisão vai ser em Guayaquil, no Equador. Quer dizer, já são 8 horas de avião, quer dizer, é um negócio... Eu não sei, eu particularmente não gostei dessa tomada de posição na Conmebol. Agora, o senhor como ex-presidente e dirigente brasileiro, o que o senhor pensa disso? Olha, Chico, essa é uma decisão que já está tomada, isso já está definido. Se a gente aprova ou desaprova, essa é uma decisão que já está tomada. O fato é, a Conmebol e a Sul-Americana serão encerradas num evento único. Obviamente que a logística, é isso que você está dizendo, a logística aqui para nós, sul-americanos, é um pouco mais complexa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso, ao longo do tempo, passa a ser uma situação natural, um evento único, e a gente viu a emoção que também tem esse momento, né? Nós participamos no Rio de Janeiro, conseguimos o primeiro título, no caso da minha gestão, e o segundo título da Libertadores do Palmeiras, e agora o terceiro título da Libertadores, num evento único. Eu, particularmente, eu acho um jogo único muito interessante. Mas o que você destacou, que é as dificuldades em relação à logística, realmente. Ô, presidente, o fato do gol ter sido do Daverson foi uma coisa diferente? Que o Daverson é uma figura que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo muita gente já dúvida. Como é que foi o gol ser exatamente dele e qual foi a reação do vestiário e do senhor quando encontraram o herói do jogo de Montevidéu? Ô, Flávio, assim, a reação de vestiário é uma festa incrível, não só com ele, mas com todo o elenco. Você imagina a minha satisfação como presidente do clube, como líder do projeto, ganhar 2 Libertadores, poder entregar essa satisfação, essa alegria ao nosso torcedor. Realmente é um momento único. Eu, como eu disse, eu encerro meu ciclo totalmente realizado, muito feliz em poder proporcionar esse momento. O gol do Daverson, quando nós falamos de jogadores na metade do ano que poderiam chegar ao clube, o Abel avaliou todos aqueles que estavam emprestados. Uma característica que ele queria era um jogador dinâmico de frente. E ele mesmo participou da decisão, quando a gente tinha a possibilidade do retorno do Daverson. Agora, interessante, e que poucas pessoas falam, obviamente que houve uma falha no lance do gol, mas o Abel muitas vezes faz esse tipo de treinamento, que é a pressão na saída de bola do adversário. Se vocês repararem, aquilo aconteceu algumas vezes durante o jogo final. Momentos antes, o Davidson fez um lance semelhante, mas ele cometeu falta. E depois ele conseguiu roubar a bola e fez o gol. Então, assim, é uma alegria para nós, independente do nome do jogador que fez o gol. Eu entendo a dúvida que o torcedor palmeirense tinha com o Daverson, mas assim, hoje, Flávio, a gente está comemorando o título.
ser bicampeão da Libertadores, uma honra muito grande, uma festa para todos nós aqui e para o Davidson também. Miller. Presidente, você falar do Palmeiras Clube é fácil, porque você conhece, né, de olho fechado o clube. Eu gostaria de saber a tua opinião particular, porque eu tenho a minha particular, que ter Flamengo, Atlético e Palmeiras como a prima dona do futebol é muito pouco. E eu acredito que o nosso futebol, tecnicamente, ele tá em decadência já há muito tempo. O que o senhor pensa do futebol brasileiro, presidente, tirando esses 3 times? Eu acho que nós temos, Miller, grandes clubes do futebol brasileiro. São ciclos, são momentos, os clubes passam por reestruturação, mas eu não tenho dúvida que outras equipes também estarão em destaque em curto, médio espaço de tempo. Porque são clubes grandes, camisas tradicionais, com grandes torcidas. Então, são as torcidas que proporcionam o crescimento desse clube, através do consumo, através da atuação no dia a dia. Então, assim, os clubes se reorganizando financeiramente, administrativamente, é uma questão de tempo, e outras equipes também, com investimento, estarão no topo do cenário do futebol brasileiro. Agora, obviamente que a gente precisa parar e fazer uma lição de casa. Não tenho dúvida. Se nós não analisarmos devidamente o calendário, nós vamos entrar num caminho sem volta muito ruim para todos nós. Porque nós temos que ter tempo para treinar, nós temos que ter tempo para recuperar atleta. E eu digo com muita sinceridade, nós temos que rever o número de datas que são jogados aqui no Brasil. Mas, presidente... Isso, inevitavelmente, terá que ser tratado no Campeonato Mundial. Mas, presidente, você é a favor ou contra o campeonato estadual? Eu não sou contra, mas eu acho que nós temos que reduzir o número de datas das equipes que estão classificadas para a Libertadores e para a Sul-Americana. De alguma maneira. Então, 16 datas é um número que compromete as equipes que estão na Libertadores e na Sul-Americana. Esse é um ponto que o Abel discute, né, presidente? Esse é um ponto que o Abel reclama, né? O Abel reclama, mas assim, é fato, Flávio. Temos que reduzir. As equipes que estão na Libertadores e na Sul-Americana, elas têm que entrar nas semifinais, elas têm que entrar nas finais, elas têm que entrar no segundo momento, é isso que eu quero dizer. Concordo plenamente. Presidente Maurício Gagliotti, a última pergunta. O que faltou fazer? Faltou fazer um hotel nas categorias de base. Nós temos o projeto, nós trabalhamos muito nessa direção, mas a gente não conseguiu fazer a tempo. O projeto existe, é um trâmite burocrático, e eu acho que o Palmeiras tem que fazer no próximo período ou no outro, mas nós temos que tratar com prioridade. O clube hoje tem um investimento grande na base, o clube está estruturado, Flávio, está equilibrado financeiramente, tem sucesso esportivo, tem ótimos processos de trabalho, ótimos profissionais. Nós nos entregamos ao máximo para fazer o que a gente podia para todos os funcionários da pandemia. Enfim, o Palmeiras tem os seus valores preservados, tem todos os nossos princípios preservados. A gente precisa de uma estrutura nas categorias de base para nos tomar como destaque no futebol brasileiro por muitos e muitos anos. Presidente Maurício Gagliotti, parabéns pelo grande trabalho, parabéns pelas 2 Libertadores. Muito obrigado pela gentileza que o senhor sempre tratou todo mundo aqui da Gazeta. Seja muito feliz. Em breve o senhor virá aqui como um palmeirense. Nós vamos convidar para vir aqui como um palmeirense. Um pouco conhecido e tal, mas um palmeirense. Tá bom, presidente? Muito obrigado, viu? Será uma satisfação muito grande, Flávio. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Valeu.